E aí, pessoal da Loteca 1080, bora lá? Acumulado em 1 milhão, né? Vamos tentar buscar esses 14 pontos aí. Jogo 1, Bragantino e Palmeiras. Bragantino é o quarto colocado, 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Jogando em casa são 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Só perdeu em casa na terceira rodada, depois não perdeu mais em casa, só 1 derrota, só. Bem jogando bem, pedindo passagem aí para ficar como vice, hein? Tá subindo o Bragantino aí. Pega o Palmeiras, vice-líder, 12 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Como visitante foram 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. É o terceiro melhor ataque, é a segunda melhor defesa. Mas tenho mais aí pro Palmeiras. Na outra quinta-feira tem o jogo de volta contra o Boca Juniors, valendo aí uma vaga para a grande final da Libertadores, né? No primeiro turno foi Palmeiras 1, Bragantino 1. Acho aqui que o Palmeiras com certeza vai poupar esse elenco aqui, ainda mais dependendo do resultado lá no campo do Boca. Eu vou de Bragantino seco aqui, tá? Jogo 1, Bragantino seco. Podendo aqui no máximo aqui um empatezinho aqui, não vejo uma vitória do Palmeiras nesse jogo não. Jogo 2, Juventude e Criciúma. Juventude é o quarto colocado, 15 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Jogando no Sul são 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. É a terceira melhor defesa da série. Está aí brigando para subir para a Série A. O Criciúma, bem logo atrás do Juventude, é o sexto colocado, 14 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Fora de Criciúma foram 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Os últimos 7 jogos fora não venceu e sofreu 14 gols nesses jogos. No primeiro turno foi Criciúma 0, Juventude 1. Outro jogo aqui para mim, bem time da casa. Eu vou aqui de Juventude seco, também aqui podendo pintar um empatezinho, mas também não acredito numa vitória do Criciúma aqui. Jogo 3, Flamengo e Bahia. Flamengo é só o sétimo colocado, agora é melhorar a classificação, né? Tá fora de Libertadores, acabou a Copa do Brasil. Tem 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. No Rio de Janeiro são 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Nos últimos 2 jogos em casa nem gol fez. Tá ruim o Flamengo, deve ter algum problema interno lá de vestiário. Não tá, esse não é o time que a gente viu ano passado. Pega o Bahia, 17º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. Longe de Salvador, tem 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Vai tentar aí um pontinho, né? Em 12 jogos fora, em 7 não fez gol. Tá? No primeiro turno foi Bahia 2, Flamengo 3. Eu acho que aqui tem tudo para... Deixa eu arrumar só o cartão aqui um pouquinho, tá? Acho que tem tudo pro Flamengo ganhar o jogo também, mas nessa má fase deles aqui eu vou te um duplo, tá? Flamengo em empate. Aliás, estou mudando meu jogo nesse aqui, tá? Vou jogar 1, 2, 3, 6 secos, 6 duplos, tá? E o resto seco. Não vou fazer aquele meu esqueminha dessa vez, eu acho que primeira vez, Deus da Loteca número 1000. Tá? Então aqui eu vou no Flamengo em empate. Jogo 4, Fortaleza e Grêmio. Fortaleza é o 8º colocado, 11 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Jogando no Ceará são 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Venceu os últimos 3 jogos em casa. Mas, olha o mas aí no Fortaleza, hein? Na terça-feira vai receber, tem um jogo de volta, valendo vaga para a final da Sul-Americana contra o Corinthians. Vai receber o Corinthians na terça-feira, joga no sábado e recebe o Corinthians na terça. É outro que também deve poupar o elenco. E o Fortaleza pega quem? O Grêmio. Terceiro colocado, 13 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Jogando fora de Porto Alegre, foram 3 vitórias só, 2 empates e 6 derrotas. Ainda vai tentar chegar perto do líder ali, tentar até sonhando aí, quem sabe até o campeão, ser campeão, mas vai brigar para tentar encostar no Botafogo, senão o campeonato vai perder a graça. E eu acho que vai aproveitar essa chance aqui em cima dos reservas do Fortaleza. E o primeiro turno foi 0-0. Acho que é jogo para coluna 2. Não acredito também na vitória do Fortaleza aqui. O Grêmio é muito forte, tem melhorado bastante. Agora acabou aí, não tem mais nada para brigar. Tem que ir para cima. Então aqui eu vou de Grêmio, coluna 2 seco.
Jogo 5, São Bernardo e Brusque. A grande briga aqui da Série C, né? São Bernardo foi na primeira fase. Tá, é o segundo do grupo B. Não lembro o que foi na. Deixa eu dar só um pause aqui, vai. Voltando, São Bernardo foi o oitavo na primeira fase. É o segundo do grupo B. No total das duas fases são 8 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Em casa são 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Nessa fase agora foram 2 derrotas afora, né? Mas em casa venceu o Operário e empatou com o São José. Para ir para a Série B, tem que ganhar esse jogo aqui. Esse aqui é o jogo para ganhar o São Bernardo, hein? Pega o Brusque, quarto colocado na primeira fase. Já está classificado para a Série B. Agora falta o título, tá? No total são 13 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Como visitante foram 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Nessa fase venceu os 4 jogos. Fora venceu o São José e o Operário. Tá? Acho que vai poupar o elenco aqui, né? Para outra fase, já pensando na final. No primeiro turno foi Brusque 0-0 contra o São Bernardo, e nessa fase foi Brusque 1 e São Bernardo 0. O Brusque ainda não jogou em São Bernardo ainda. Eu acredito que vai poupar o pessoal para a grande final, né? Então acho aqui que tem tudo para o São Bernardo ganhar ou empatar esse jogo aqui, já que ele tem obrigação nesse aqui. Então aqui no jogo 5 eu estou indo de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 6, Guarani e Novo Horizontino. Guarani na briga pela Série A ainda, é o quinto colocado, 14 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Jogando em casa são 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Só em 3 jogos em casa não fez gol. Tem média de 2 gols por jogo. Novo Horizontino, outro brigando aí para a Série A, é o terceiro colocado, 16 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Fora de casa são 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Perdeu por 1-0 os 4 últimos jogos. Como visitante, o último jogo perdeu para o Avaí. Tá? E no primeiro turno foi Novo Horizontino 1, Guarani 0. Acho que aqui tem tudo para o Guarani devolver esse placar aqui de 1-0. Acho que o Guarani tem mais vontade jogando em casa. Tá? É muito bom em casa. Só perdeu 2 jogos. Eu vou de Guarani seco. Tá, não descartando aqui um empatezinho, hein? Jogo 7, Ituano e Botafogo de São Paulo. O Ituano é o 14º colocado, 8 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. Em Itu são 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Perdeu os últimos 2 jogos em casa. O Ituano pega o Botafogo de São Paulo, 12º colocado, 10 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Fora de casa são 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Tá naquele, não vai nem subir nem descer, não tá brigando por nada. Acho que já pode até estar pensando já no ano que vem, né? Nos últimos 5 jogos fora não fez gol, tá? Tem tudo para ser aquele joguinho feio esse jogo aqui. Tá, no primeiro turno foi Botafogo 0, Ituano 2. Eu tô indo aqui também de Ituano em empate, não acredito na vitória do Botafogo aqui não, até porque o Ituano ainda pode chegar um pouquinho melhor ali e sair da zona do rebaixamento. Deve ter um pouquinho mais de vontade para não cair do que o Botafogo para ficar onde ele tá. Então aqui eu estou indo de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 8, São Paulo e Corinthians. Parabéns pelo São Paulo pela Copa do Brasil, né? Para quem é São Paulino aí, parabéns. São Paulo é o 14º colocado, 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. No Morumbi são 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Agora é vencer e subir na tabela do Brasileirão, né? São Paulo está muito lá abaixo, 14º. Tem tudo aí para poder brigar mais. Não vou falar em descenso, né? Para São Paulo, sem condições. Tem time até para chegar lá na fase da Libertadores ainda. Pega o Corinthians, 10º colocado, 7 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Fora da sua arena são 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Na terça-feira vai ter o jogo de volta. Desculpa aí. Na terça-feira vai até o Ceará fazer o jogo de volta contra o Fortaleza. Vai poupar o elenco com certeza. No primeiro turno foi 1-1. Na Copa do Brasil se enfrentaram também, o São Paulo fez 2-0 no Morumbi.
Tá aí, vai ser São Paulo em clima de festa, o Corinthians poupando aí, muitos reservas devem jogar. Eu acho que se São Paulo jogar um pouquinho sério, pode até golear nesse jogo aqui. Eu estou indo de São Paulo seco. Jogo 9, Internacional e Atlético Mineiro. O Internacional, 13º colocado, 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Jogando no Beira-Rio, são 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É o pior ataque da Série A. Em casa, em 4 jogos, não fez nenhum gol. Mas na quarta-feira tem o jogo de volta contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores, valendo uma vaga aqui para a grande final da Libertadores. E o Inter pega quem? O Atlético Mineiro, que é o 9º colocado, 10 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Fora de BH são 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Ao contrário do Inter, tem uma das melhores defesas do Atlético Mineiro e ainda vai brigar aqui por uma vaguinha na Libertadores. No primeiro turno foi Atlético Mineiro 2, Internacional 0. Se o Internacional poupar o elenco aqui, o Atlético Mineiro pode ganhar e é o que eu estou acreditando, tá? E no jogo 9 aqui, eu estou indo seco no Atlético Mineiro. Jogo 10, Cruzeiro e América. Cruzeiro é o 12º colocado, 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Jogando em Minas tem 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Em casa, em 12 jogos, em 8 deles não fez nenhum gol. Só 4 pontos da zona do rebaixamento está o Cruzeiro. Pega o América, 19º colocado, 9 pontos para sair da zona do rebaixamento. Tem 4 vitórias, 5 empates, 15 derrotas. Como visitante ainda não venceu, são 4 empates, 7 derrotas. Leva em média 2 ou 3 gols por jogo. É a segunda pior defesa e no primeiro turno foi América 0, Cruzeiro 4. Tem tudo para dar Cruzeiro de novo, tá? O Cruzeiro tentando subir lá para cima da tabela. E eu estou indo aqui, como o América é meio retranqueiro e é um jogo caseiro, né? Cruzeiro e América. Eu vou de Cruzeiro em empate. Jogo 11, Santos e Vasco. O Santos é o 18º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Jogando na Vila são 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Tem a terceira pior defesa. Nos últimos 8 jogos em casa levou gol. Se vencer pode até sair da zona do rebaixamento. É isso aí. Pega o Vasco, 15º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 12 derrotas. Fora do Rio são 2 vitórias só, 4 empates, 6 derrotas. Se não vencer, pode acabar entrando na zona do rebaixamento, principalmente se perder. No primeiro turno foi Vasco 0, Santos 1, uma das poucas vitórias do Santos. E aqui, gente, como é na Vila Belmiro, o Santos, não estou querendo que o Santos caia não, tá bom? Eu vou aqui de Santos seco. Eu acho aqui lamentável o meu Santos descer, tanto são o Vasco também, não estou torcendo para nenhum dos dois cair, mas em mim eu vou acreditar mais no Santos na Vila Belmiro, pressão da torcida, tá bom? Dá-lhe Santos. Jogo 12, São José e Operário. São José foi o 5º na primeira fase, agora é o 3º do grupo B. No total tem 9 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Em Porto Alegre são 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Nessa fase fora aqui tem 1 empate e 1 derrota. E jogando em casa perdeu para o Brusque e depois venceu o São Bernardo. Em casa só na primeira rodada não fez gol. Vamos ver aqui. Pega o Operário. Foi o líder na primeira fase. É o 4º do grupo. 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Jogando fora foram 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Nessa fase aqui tem 1 vitória e 1 derrota em casa. E como visitante perdeu para o São Bernardo e perdeu para o Brusque. Na primeira fase foi 1-1 no Paraná. Na segunda fase foi 2-0 para o Operário também no Paraná. Eu acho aqui que os dois têm chance aqui ainda, né? Os dois têm chance se vencerem o jogo e eu acho aqui um pouquinho mais de vantagem para o São José por estar em casa. Então eu vou aqui de São José e empate. Jogo 13, outro joguinho aqui da Série C, Paysandu e Amazonas.
Paysandu foi o 7º na primeira fase, é o primeiro do grupo C, 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Jogando em Belém são 8 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Nessa fase aqui fora são 2 vitórias. E em Belém empatou com Volta Redonda e venceu o Botafogo da Paraíba. Um empatezinho aqui praticamente garante o Paysandu de volta à Série B. Pega o Amazonas, foi o 3º na primeira fase, é o 2º do grupo. No total tem 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora de Manaus são 6 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Nessa fase em casa é 1 vitória e 1 derrota. Fora de casa perdeu para o Botafogo da Paraíba e venceu Volta Redonda. Na primeira fase foi Amazonas 1, Paysandu 2. Nessa fase agora foi Amazonas 0, Paysandu 1. Paysandu ganhou os 2 jogos em cima do Amazonas fora de casa. Mesmo se perder, ainda vai decidir uma vaga em casa, o Amazonas. Então aqui, gente, tô acreditando que o Paysandu é festa, tá? Festa lá. Espero que vença, mas um empatezinho já garante eles. Eu espero que o Paysandu vá com tudo, se classifique aqui para poupar o elenco para o próximo jogo e ir para a final, né? Eu acho que acredito aqui que contra o Brusque. Ceará e Atlético Goianiense. Ceará é o 11º colocado, 11 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Em Fortaleza são 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 8 jogos sem perder em casa. Atlético Goianiense, 7º colocado, 12 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Fora de Goiânia são 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, ainda com chance de subir para a Série A. No primeiro turno foi Atlético Goianiense 0, Ceará 3. Aqui eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, já cansei de falar, vou fazer um duplo aberto. Estou indo de Ceará e Atlético Goianiense, rezando para ninguém resolver empatar esse jogo aqui. Tá bom, pessoal? Esse aqui é meu jogo, tá? 6 duplos, R$96, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Encontro vocês aí semana que vem, quem sabe com algum premiado aqui no grupo.